Oi, eu sou Guilherme Orbi e vamos falar sobre como deixar seus personagens ainda melhores com camadas. E aqui não me refiro exatamente a personagens complexos. Mesmo que um personagem com muitas camadas acabe ficando complexo, mas o personagem pode ter algumas camadas e ficar simples e interessante. Esse assunto é bem simples de entender, mas talvez você nunca tenha parado para pensar sobre o assunto. Convido você a ficar até o final do vídeo para me dizer se faz sentido o que eu vou dizer. Espero que te ajude de alguma forma. Quando digo camadas de personagem, quero dizer sobre profundidade. Um personagem pode ficar muito mais interessante quando ele não é apenas uma coisa, tem algo a mais. Por exemplo, é um mercenário brabo. Pode ser só isso, mas não. Ele teria mais uma camada que é que ele era um cavaleiro, mas perdeu o título junto com a morte do seu senhor. Ele poderia ganhar outra camada se essa morte desse senhor antigo dele fez que outro bem ruim ficasse no lugar, e a esposa desse mercenário morresse por causa de alguma doença que poderia ser tratada se esse novo senhor fosse razoável. Nesse exemplo, ele não é apenas um mercenário, ele é alguém que passa a odiar lordes, que sente falta da esposa, ou seja, alguém amargurado, e poderia ganhar outras camadas, como a esposa dele fez ele se tornar uma pessoa mais calma. Antes ele era muito raivoso, brutal em batalhas, mas conhece a brandura ao lado da sua esposa. Agora, sem ela, ele só sente paz quando lembra dela, e isso causa dor. Imagina o quanto seria doloroso para ele e perigoso para quem estaria lutando contra ele. Entende que algumas camadas a mais já deixariam um personagem muito mais interessante, e essas camadas basicamente são coisas além daquela função original na trama. Poderia ser o amigo alívio cômico, seria o típico amigo engraçado e faz piada com tudo, já estaria ok, mas ele poderia fazer piadas porque tem medo de não ser aceito, ou poderia fazer piadas para que as pessoas se sentissem mais confiantes, relaxadas, uma camada mais simples. Poderia ser uma menina metida que se veste sempre impecável, mas poderia ter outra camada que ela sempre se veste assim por causa da rigidez dos seus pais. O peso da exigência da sua família a faz ter dificuldade de aceitar quem não se enquadra no padrão da sua família. Pode ser por ter inveja da felicidade simples e se alegrar com coisas do cotidiano, pode ser por querer a aceitação dos pais e sentir que seus pais só amaria se ela for da forma que eles querem que ela seja. Entende como cada camada vai deixando o personagem mais legal? Não seria apenas uma coisa. E essas camadas podem ser mais dramáticas, com coisas mais pesadas no passado que levaram a isso, mas também podem ser leves como um bom motivo para ser feliz, ou buscar alegria com coisas simples. Essas camadas podem ser relacionadas a sentimentos, motivações, traumas, objetivos. Também podem ser outras características de sua natureza, como uma segunda profissão, um hobby, um sonho praticamente impossível de conquistar. Como disse, pode ser coisas mais complexas ou coisas mais simples. E mesmo as simples podem ajudar a melhorar os personagens. E você não precisa colocar muitas camadas. E nem todos os personagens precisam ter muitas camadas para serem interessantes. E quanto mais camadas, mais complexo o personagem pode ficar. E ser complexo não é necessariamente bom. Depende de como vai ser desenvolvido. Precisa tomar cuidado para ele não ficar complexo demais e ficar confuso. Então não precisa encher ele de coisas, cheio de camadas, não precisa se preocupar. Mas tente deixar seu personagem, principalmente os principais, com mais profundidade, utilizando essas camadas. E para quem não entendeu bem como fazer isso, vai uma explicação prática. Pegue as características principais desse personagem. O protagonista é super forte, quer ser o rei do mundo. Ok. Depois de criar sua história, sua personalidade, característica e todos os outros passos que já comentei em outros vídeos sobre criação de personagens, você começa a adicionar essas camadas. Ou até pode adicionar essas camadas na história dele, ou em outras partes da criação dele. Ele quer ser o rei do mundo porque acha que assim poderá garantir que ninguém sofra. Isso na cabeça dele. Uma camada possível seria o motivo que ele quer que ninguém sofra. Seria porque ele sofreu muito? Ou presenciou muitas pessoas sofrendo? Ou seria pelo desejo de controlar, tipo um vilão mesmo? Já seria mais uma camada. Ele poderia usar determinada roupa por causa de alguém, como homenagem ou lembrança de alguém querido. Ele pode ter dificuldade de lidar com pessoas porque todos que se aproximaram dele tentaram usá-lo por ele ser muito forte. Cada parte das suas características podem ter mais camadas. E uma forma fácil de criar seria dar motivos. Por que ele é assim? Por que ele quer determinada coisa? Por que ele se apaixonou por ela? Por que ele faz tanta piada? Por que ele virou um mercenário? Tente responder os porquês sobre determinados pontos importantes de suas características que tem boas chances de você conseguir aprofundar. Essas camadas são basicamente esse aprofundar no personagem. Então tente responder essas perguntas. Por que seu personagem tem esse objetivo? Por que ele é desse jeito? Por que ele tem medo disso? Por que ele não faz determinado tipo de coisa? Entre outras perguntas possíveis dentro do contexto da sua história. E veja seu personagem ganhar mais profundidade. Lembrando que profundidade não é exatamente complexidade. Não precisa ser confuso, cheio de traumas, cheio de problemas. Se quiser ir pelo caminho de deixar ele mais complexo, faça com moderação. Mas já fiz um vídeo sobre personagens complexos que vou deixar na tela final. Comente o que achou do vídeo. É algo simples de entender, mas muitos talvez não tenham parado para pensar sobre isso. Espero que tenha te ajudado. Até a próxima!